meninos? Pronto para mais uma aula? E hoje nós vamos recordar um conteúdo que eu sei que vocês gostam muito, tá certo? Só tem um númerozinho que às vezes complica só um pouquinho na hora da gente multiplicar, mas não é nada demais. Ele é muito tranquilo, tá certo? É sobre o comprimento da circunferência, tá? E esse conteúdo nós já vimos, tá certo? Nós conhecemos, né? Começamos a conhecer a circunferência. E olha que coincidência, olha meu brinco. Olha a argola. É uma circunferência, tá certo? Então, tudo a ver, olha com nossa aula. Então, vamos lá, vamos aprender como calcular esse comprimento da circunferência? Vem comigo. Então, a circunferência, o comprimento da circunferência depende diretamente do comprimento do raio dessas figuras, tá certo? Então, e também de uma constante, tá certo? Essa constante é conhecida como π, tá certo? Representada por esse sinalzinho aqui, ó, 2 tracinhos, ó, e um tracinho em cima, deitadinho, tá certo? Fechando, unindo esses 2 tracinhos. Então, essa constante é chamada de π. E esse π é um número irracional, um valor aproximado de 3,14, tá certo? Esse valor, em muitas questões, ele pode pedir o valor π como 3,14, pode pedir o valor como 3,1 e pode pedir também o valor como 3, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui algumas questões a qual ele pede isso, tá? Então, vamos lá. Então, olha aqui, nós temos 2 figuras aqui, tá? Uma é a circunferência, é só o contorno, igual o brinco aqui, ó. Ó o brinco da tia. Ó, o brinco da tia aqui, ó, é só a circunferência, tá? É só esse arco, tá? Enquanto o outro tá pintadinho, ó, dentro. Então, esse pintadinho aqui é chamado de círculo, tá? Então, circunferência é só o contorno e o círculo é tudo que está dentro dessa circunferência, é a área, tá certo? Então, a circunferência, né, que é esse contorno, ela é composta, ó, por um centro. Fica bem no meio, bem no meio, bem no meio. E do centro até a circunferência é o raio, tá? Esse raio, ele é muito importante para a gente descobrir o valor dessa circunferência, tá? Então, de um lado da circunferência até o outro, nós vamos ter 2 raios, ó. Um raio, 2 raios. A medida de 2 raios é chamado de diâmetro, tá? Então, se um diâmetro é 4, o raio é a metade, 2. Se eu tenho um raio 1, o diâmetro é o dobro, 2. Tá certo? Então, a gente sempre tem que lembrar disso, tá? Então, vamos lá. A fórmula para descobrirmos o comprimento dessa circunferência é sec de circunferência igual a 2 vezes o valor de π, que é uma constante, vezes o valor do raio, tá certo? Lembrando, esse conteúdo é para recordarmos, tá certo? Porque já foi explicado em uma aula anterior, tá certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui a fórmula, tá? Essa fórmula, teremos que decorar ela um pouquinho, tá certo? Então, de acordo com a nossa frequência, não é? De atividades, né? Resolvendo questões, acabamos por memorizar, até sem querer, tá certo? Acabamos por memorizar essa fórmula, tá? Que vamos usar por muito tempo. Então, aqui foi determinado um valor para o raio de 5, tá? E o valor de π é
3,14. Então, vamos calcular essa medida? Antes de colocar a resposta aqui, a gente vai fazer ela lá no quadro, tá certo? Por quê? Para vermos as formas mais práticas de encontrar esses valores, tá? Vamos lá. Então, ele deu lá a circunferência com a fórmula, né? 2π vezes o raio. O raio, gente, ele disse que era 5. Vou colocar aqui, tá? O raio igual a 5. Então, onde tem R, vou colocar 5. E π é uma constante, ele não vai mudar. É um valor aproximado de 3,14. Então, onde tiver π, eu coloco o número 3,14. Vamos lá. 2 eu vou repetir. Π, quem é π? 3,14. E o raio? Quem é o raio? 5, gente. Ok? Então, vamos lá. Os números que eu conheço mais, que dá para fazer um cálculo de cabeça, quem é? 2 e 5, tá certo? Então, eu vou multiplicar primeiro esses dois, depois eu multiplico 3,14. Professora, vai alterar o valor final? Não, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado, tá certo? Então, 2 vezes 5, 10 vezes 3,14, tá? Então, na multiplicação com base 10, vamos ver se vocês lembram. Na multiplicação, o que é que a gente faz? Conta a quantidade de 0, 1, 0 e anda a vírgula para trás. Na divisão, a vírgula vai para frente. Na multiplicação, a vírgula vai para trás. Mas, mesmo assim, eu vou fazer a multiplicação normal, tá? Então, vamos lá. 3,14 vezes 10. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Segundo número, dezena embaixo do segundo valor, dezena. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Vamos somar. 0, 4, 1, 3. Quantos números atrás da vírgula? 2. Duas casinhas decimais é o que eu vou contar aqui, ó. 1, 2. Olha aqui. 31,40 ou 31,4. Então, gente, se eu fosse andar a casinha aqui, ó, a vírgula está aqui, aí eu só ando para cá, ó, uma vírgulazinha para trás. Seria o mesmo valor, tá certo? Sem a gente fazer cálculo. Mas fizemos aqui o cálculo normal, a multiplicação normal, então o valor vai ser, eu não sei nem se é metros ou é centímetros lá. Acho que metros, vamos botar metros. Então, qual o comprimento da minha circunferência? 31,40 metros. Vamos para lá? Olha aqui, centímetros. Aqui, o valor do meu raio foi em centímetros, tá certo? Então, olha o que ele fez aqui, ó. Pegou o 2, multiplicou com 5, deu 10. 10 vezes 3,14, 31,40 centímetros, tá certo? Vamos para mais um exemplo? Probleminhas. Então, nesses probleminhas, vamos pensar um pouquinho. Então, uma piscina possui um formato circular com comprimento igual a 33 metros. Então, o comprimento circular dela é 33 metros. Se o comprimento circular é 33 metros, ele já deu o valor da circunferência, gente. Ele já deu. Então, usando π igual a 3, olha, ele disse que a gente vai usar o valor de π como um número inteiro, tá certo? E não como um valor aproximado 3,14. Isso facilita a nossa multiplicação. Olha que legal. Então, vamos lá para a pergunta. Qual é o valor do raio da circunferência?
Então agora, gente, ao invés de descobrirmos a circunferência, nós vamos descobrir o valor do raio, tá certo? Então, ó, vamos substituir, tá? 33 é a forma circular, é a circunferência. E π, ele disse que é 3. Então, lembrando da fórmula, como é a fórmula mesmo? C igual a 2 vezes π vezes R. Vamos substituir? Então, a piscina tem 33 metros de comprimento, forma circular. 2 já está aqui, π ele disse que vale 3. Ele só quer saber quem é R. Então, vamos fazer? Agora, vamos fazer lá no quadro. Por quê? Para familiarizarmos mais com esses cálculos. Depois a gente vem para aqui e vai saber a resposta. Vamos lá! Então, gente, olha aqui. Vamos substituir. 33, que é a forma circular. 2, π ele disse que é 3. E a gente vai descobrir o raio. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora, professora? Aqui, ó, desse lado, a gente tem uma multiplicação. Então, vamos transformar esses dois números aqui multiplicando em um só? Então, repete quem eu não estou usando. 2 vezes 3, 6. Fácil. 6R. Isso aqui se transformou em uma equação, tá certo? Ao invés de ser X, é R. Então, o que a gente faz com a letra? Tem que deixar a letra sozinha. Para eu deixar esse R aqui, essa letra sozinha, eu tenho que pegar esse 6 e passar, ó, para o outro lado. Só que para ele passar para o outro lado, ele tem que estar fazendo o contrário do que ele está fazendo agora. O que o 6 está fazendo com R? Ele está multiplicando. Então, qual é o contrário de multiplicar? Muito bem, dividir. Então, esse 6 vai passar dividindo 33, tá certo? Então, vai ficar 33 dividido para 6. Esse valor é igual ao raio. Então, vamos dividir agora? 33 dividido para 6, quanto vai dar? Vou fazer aqui uma divisão simples, tá? 33 dividido para 6 é 5. 5 vezes 6 é 30, gente. 30, para chegar em 33 está faltando 3. 3 dá para dividir por 6? Não dá. O que é que a gente faz? Acrescenta um 0 para ele ficar maior e bota uma vírgula no quociente para D durar, que ele já foi pequenininho. Então, agora eu consigo dividir, porque 30 é maior. 30 dividido para 6 é 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, gente, nada. Então, qual é o valor do raio? 5,5 metros. Tá certo? Esse é o valor do raio da piscina. Agora, vamos para lá? Olha aqui, ó. Multiplicou aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 passa dividindo. Aqui ele só fez trocar, ó. 33 dividido por 6 é 5,5 metros de raio da piscina, ok? Não é legal fazer isso? Não tá bom assim quando ele diz que π é 3, né? Fica mais fácil, né? Mas a gente tem que se adaptar a esse número decimal, tá certo? Principalmente aos irracionais, tá? Outro probleminha. E nesse probleminha, o que a gente vai descobrir agora? Para realizar o teste físico em determinado concurso da PM, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular, cujo diâmetro mede 120 metros. Lembra do que é diâmetro? Diâmetro nada mais é do que a medida de 2 raios, de um lado
até o outro da circunferência passando pelo meio. Lembrando que o diâmetro é a medida de 2 raios. Então, se o diâmetro é 4, o raio é a metade, tá certo? Então, se o diâmetro é 120, quanto é o raio? A metade, tá certo? Qual a metade de 120? Muito bem, 60. Então, a gente vai colocar lá no 4, tá? Agora, vamos ler o restinho do problema. Então, depois desses PMs, esses candidatos à polícia militar, eles correrem aí, ó, ao redor dessa praça circular, o que é que vai acontecer? Uma pessoa que dá 9 voltas ao redor dessa praça, ela percorre quantos metros? Vamos fazer o cálculo? Oh, mas ele deu uma informação. Π tem que ser igual a quanto? Igual a 3. Então, ele facilitou nosso cálculo. Olha que legal! Então, vamos fazer o que ele pediu, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? Como é um probleminha, a gente tem que começar a separar as informações, tá certo? Mas a gente sabe que como a praça é circular, a gente tem que descobrir o comprimento dessa praça. Então, vamos lá para o quadro, vamos marcar as informações e vamos fazer esse cálculo, descobrir quantos metros essa pessoa percorreu? Então, vamos lá. Olha aqui, ó, nossa fórmula. C é igual a 2 vezes π vezes R. Lembrando, ele deu o valor de R, gente? Não deu. Ele deu o valor do diâmetro. Tá certo? Ele deu o valor do diâmetro. Ele disse que o diâmetro é 120 metros. Lembrando que o diâmetro é igual a 2R. Então, se o diâmetro é a medida de 2 raios, um raio só vai ser quanto? Ou seja, é só eu pegar esse número e dividir por 2. Dá quanto, gente, esse número dividido por 2? Dá 60. Então, é 60 metros. Tá certo? Então, vamos pegar e vamos botar aqui, ó. No lugar de R, a gente coloca 60. E no lugar de π, ele disse que era 3,14, gente? Ou disse que era 3? Isso, ele disse que era 3. Então, vamos lá. A circunferência é igual a 2 vezes π, que é 3, lá na questão, vezes o raio, que é 60. Então, olha que número bonito para a gente calcular, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 60, 360. Tá certo? Então, a minha circunferência, o comprimento dessa praça é 360 metros. Agora, a pessoa que estava fazendo esse concurso lá da PM, ela deu quantas voltas, gente, nessa praça? Ela deu 9 voltas, tá certo? Então, a gente pega o valor, ó, do comprimento dessa praça e faz o cálculo 9 vezes, tá certo? Então, 360 vezes 9 vai dar quanto, gente? Vamos lá, vou fazer aqui do lado, tá? 360 vezes 9, 9 vezes nada, nada. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 3, 27. 27 mais 5, 32. Então, qual foi o percurso do rapaz? Um percurso igual a 3.240 metros, tá certo? As 9 voltas deram essa
medida aqui, 3.240, tá certo? Então vamos para lá. Olha aqui a nossa fórmula, 3 vezes 2 vezes 60, 360 metros. Isso é o percurso, não, é o contorno da praça, o comprimento da praça. E depois das 9 voltas, esqueci de botar ali, gente, esqueci de botar as 9 voltas, mas fizemos ali no quadro, tá certo? Então, ficamos por aqui. Então, gostaram da minha aula? Gostaram da aula de circunferência? Medida desse comprimento? Então, ela não precisa ser chata. Ela não precisa ser só cálculos longos, vírgulas e mais cálculos. Então, existem muitas questões em que eles facilitam. Eles não pedem só o comprimento da circunferência. Pedem o raio, pedem o diâmetro, pedem voltas. Então, a circunferência está em nosso dia a dia, tá certo? Então, vamos para a nossa frase? A beleza agrada aos olhos, mas é a doçura das ações que encanta a alma do nosso filósofo Voltaire. Então, meninos, beijinho, até a próxima aula. Tchau!